Oi, pessoal, tudo bem? Né? Em primeiro lugar, quer dizer, né, que é um prazer, né, ter a Anastasia aqui com a gente, né? E está sendo muito bom. A minha história é longa, né? Eu já estou nesse caminho há muito tempo, né? Então, eu vim para os Estados Unidos em 1981, né? Me formei em 1980 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vim para os Estados Unidos em 1981 para fazer minha residência, né? Aí fiz a minha residência de neurologia, depois de neuropediatria na Universidade de Miami, e depois fui fazer minha especialização em epilepsia e neurofisiologia clínica no Boston Children's Hospital da Harvard Medical School. Então, resumindo, foram 6 anos de residência e especialização, de 81 a 87. Né? E depois, né, eu estava me preparando para ir embora para o Brasil, para voltar para o Brasil, e recebi um convite da Departamento de Neurologia aqui do Miami Children's Hospital, né, para voltar para Miami para fazer parte do grupo de neurologia infantil. Né. Eu voltei, né, o grupo de Departamento de Neurologia do Miami Children's Hospital, né, era muito grande, naquela época era o maior grupo de neurologistas infantis do país, né, e com uma especialização muito importante em relação à epilepsia pediátrica e particularmente cirurgia de epilepsia em crianças, né? O maior centro do mundo em cirurgia de epilepsia em criança. Então eu tive a oportunidade, né, eu costumo dizer, né, eu tive muita sorte, né, de encontrar pessoas da maior capacidade, né, e de ter professores, né, que foram, né, que são exemplos, né, para a neurologia, são ícones da neurologia no mundo, né? Muitos deles já não estão mais aqui com a gente. Então, eu voltei para Miami, comecei a trabalhar com neuropediatria geral, né? E 2 anos depois que eu voltei, né, eu estava muito cansado, tinha trabalhado muito, né? E aí eu digo, preciso da ajuda de um outro neuropediatra, que não dá mais só eu. E aí eu entrevistei um rapaz que estava recém saindo da especialização em epilepsia em Nova York, né? E o nome dele era Roberto Tuchman. Né? E eu saí, né? Ele veio para Miami e tal, eu entrevistei ele, voltei para falar com os meus chefes, né? Naquela época eu ainda não era sócio, e com os meus chefes, né? E eu disse, e aí, Carlos, o que tu achou desse rapaz, né? Eu digo, achei ele muito bom, parece uma pessoa das mais inteligentes que eu já conheci, né? Só tem um problema, né? Ele só fala de autismo, né? Você não acha estranho um neurologista pediátrico falar em autismo? Aí todos os meus, né, todos os do grupo, né, os meus professores, alguns, né? Muito estranho, Carlos, né? Imagina, isso não é coisa para neurologista, isso é coisa para psicólogo. Eu digo, mas não se preocupe, que em 2, 3 meses eu faço ele voltar para a epilepsia. Tá bom. Então contratamos o Roberto Tuchman, né? Claro que o Roberto Tuchman, né, se tornou um dos maiores nomes, né, da história do autismo nos Estados Unidos, né? Foi quem primeiro publicou a relação autismo e epilepsia, né? Então ele é um dos ícones da neuropediatria do autismo nos Estados Unidos, né? E o que acabou acontecendo, né, obviamente, né, em vez de eu fazer ele voltar para o autismo, né, para a epilepsia, ele me fez, né, entrar no autismo, né? E, como eu falei, né, eu tive sorte, né, de estar nos lugares certos, nas horas certas e encontrar as pessoas certas. Isso foi, né, nossa relação de amizade começou em 1999, aliás, 1989, né? E aí, pelo início dos anos 2000, por volta de 2004, um pouco antes, né, a gente atendeu o filho do Dan Marino, né, que é um dos maiores jogadores da história do futebol americano, né, o maior jogador, o maior atleta da Flórida até hoje, né. E ele tinha um filho que se chamava Michael, tinha 3 anos de idade, e ele era autista. Com 3 anos de idade ele não falava nada, não interagia com ninguém, né. E então, naquela época, ele né, obviamente, né, entrou em contato, queria saber quem era
os maiores especialistas de autismo, né, do país, né, do mundo, né, e ele entrou em contato com uma neuropediatra, a Isabel Rappin, né, que era a chefe da neuropediatria no Albert Einstein, em Nova York, e que é, né, vamos dizer assim, né, a pessoa mais importante na história do autismo nos Estados Unidos, né, depois do Leo Kanner, que descreveu o autismo. Né. Então, a Isabel Rappin estava em Nova York, né, e quando o Damarin entrou em contato com ela, ele disse, não, tudo bem, se tu quiser vir aqui me ver, tudo bem. Né. Por que tu não vai ver esse rapaz que acabou de terminar meu treinamento, o Roberto Tuchman, que está aí em Miami? Aí eles foram, né? E o diagnóstico foi feito, né, as recomendações foram feitas, etc. Nós estamos falando, né, início dos anos 2000. Aliás, início dos anos 2000 não, final dos anos 80, meados dos anos 90. Né? E aí, né, um dia, né, a Claire Marino, a mulher do Marino, né, chegou lá no consultório, né, disse assim, né, sabe, né, eu passo o dia inteiro andando de um lugar para o outro, levando meu filho para terapia. Né? Eu fico pensando como é que as pessoas normais conseguem fazer isso. Quando ela fala pessoas normais, né, obviamente, né, porque né, se tu é a esposa de um ídolo, né, um atleta, né, de nível histórico, né, questões de dinheiro não é um problema, né, acho que eles tinham 3, 4 motoristas, 20 babás, etc, etc, né? Então, o que ela queria dizer, né, como é que pessoas que não têm esses recursos conseguiam fazer tudo isso, né? E aí, né, a gente disse para ela, realmente, para pessoas normais é muito difícil. Ela saiu dali, falou com o marido, né, e resumo conclusão, né, poucos anos depois, em 1998, o Damarin Center foi criado aqui em Weston, né, que era um centro para diagnóstico e tratamento de crianças autistas, né. Na época, né, ele era um centro modelo para o país. Só como curiosidade, né, em 1998 também ocorreu o Super Bowl em Miami, né, e o Super Bowl é a final do Campeonato Americano de Futebol, né, que é o momento televisivo mais visto nos Estados Unidos. Né. Naquela época, 1 minuto de propaganda custava $1 milhão. Né. Agora, 1 minuto custa $6 milhões. Então, o Damarino comprou 1 minuto de propaganda no intervalo do jogo e botou toda a família dele na frente das câmeras da televisão em rede nacional e disse, eu sou Damarino, esse aqui é o meu filho, ele tem autismo. Né? No outro dia, pessoal, né, todos os jornais dos Estados Unidos estampavam, né, as suas primeiras páginas, autismo. Né? O Time, a Life, né, capa, autismo. Né? Então, o que o Damarino fez, né, além de ter criado esse centro, né, foi tornar a palavra autismo, da noite para o dia, algo que todo mundo nos Estados Unidos já tinha ouvido falar. Né? E se o filho desse cara super famoso tinha autismo, não tinha nada demais que o meu filho também tivesse. Né? Isso mudou a história do autismo nos Estados Unidos. Né? E, de uma certa maneira, né, o Marcos, o Mion e a Suzana, né, fizeram isso no Brasil. Né? Eles tiveram a coragem de falar autismo, de mostrar o Romeu. Né, então, essas pessoas são pessoas que têm a capacidade de mudar a história do autismo no mundo, né? Diferentes partes do mundo. Então, eu trabalhei 25 anos no Damarino Center, né? E, para vocês terem uma ideia, né? No início dos anos 2000, o governo da Itália mandava famílias de crianças autistas para o nosso centro, né, para ficarem aqui 6 meses. Eles pagavam a viagem, o aluguel da moradia, as terapias, né, tudo por 6 meses. Por quê? Porque na Itália o tratamento de autismo naquela época era ludoterapia, ou seja, brincar com a criança. Né? Ou, pior ainda, psicanálise. Né? Foi fantástico, né? Essas crianças melhoraram muito. Né? Infelizmente, elas voltaram para a Itália, né? Onde não tinha nada. E um dos ensinamentos, um dos grandes ensinamentos, né, que a gente tirou disso, né,
é que não adianta tu ir para o melhor centro do mundo e conhecer os melhores profissionais e fazer as melhores coisas, se tu for voltar para um lugar onde não tem nada, né? Pior ainda, um lugar onde não acreditam naquilo que foi feito, né? Então essa é uma lição que eu acho que o Brasil aprendeu, né? Nós não, né, eu costumo dizer, né, que claro que a história do autismo no Brasil é uma história muito mais nova do que a história do autismo nos Estados Unidos, né? Mas a gente não precisa, né, fazer a mesma caminhada, a gente não precisa cometer os mesmos erros, né? Nós não precisamos reinventar a roda. Se a roda já está inventada, nós podemos, a partir daí, né, claro, modificar dependendo da nossa cultura, das nossas capacidades, etc., né? Mas a gente não precisa repetir tudo isso, né? Então, acho que esse foi um grande ensinamento, né, para todos, né? E nos últimos anos, depois que eu fui diagnosticado com doença de Parkinson, eu passei a trabalhar part-time, e não era possível, o hospital não permitia médicos trabalhando part-time. Nos últimos 3 anos, eu trabalho no meu consultório, né, part-time, né, tipo, né, apenas 6, 7 horas por dia, mas continuo vendo crianças no espectro, né. Nos últimos 25 anos, talvez 80% dos pacientes que eu vejo são crianças ou adolescentes ou até mesmo adultos que ou procuram um diagnóstico de autismo, ou tem uma suspeita de autismo, ou tem um diagnóstico diferencial de autismo, né? E claro que eu continuo ainda vendo epilepsia, porque existe uma relação muito grande entre autismo e epilepsia, né? E é isso, essa é a minha história, né? Usei muito tempo, né? Porque eu acho que é importante contar essas pequenas historinhas, né? Porque elas são tão importantes, né? Para a gente entender a história do autismo nos Estados Unidos, né? De uma certa maneira, a história do autismo no Brasil, né? Eu tive a sorte, né, de atender famílias no Brasil, né, no início dos anos 2000, né? Isso fazem quase 25 anos, né? E diagnosticar crianças no espectro ou assumir a supervisão das suas terapias, né? E eu tive sorte de que algumas dessas famílias, né, elas não só fizeram tudo o que era possível para os seus filhos, para as suas filhas, né, mas acharam que deviam, né, compartilhar com o resto das pessoas, né, o que tinha acontecido com elas, né? E a partir disso foi criado, por exemplo, o Tearteiro, né, que foi o primeiro congresso de autismo no Brasil, em que se permitiu a entrada de não médicos, né? E o Tearteiro se tornou, né, o grande encontro de autismo no Brasil, né, por muitos anos, né? Depois disso nós ajudamos a criar, né, uma série de outros congressos, né, no Brasil sobre autismo. E então eu acho que, né, eu posso dizer que eu tive, né, algum impacto positivo, né, na história do autismo. Claro que a história do autismo no Brasil é muito longa, né? Só para vocês terem uma ideia, né, a minha irmã, a doutora Nira Rota, né, das maiores neuropediatras do Brasil, né, em 1963, ela abriu um centro em Porto Alegre que se chamava Centro Léo Kanner. Léo Kanner foi quem primeiro descreveu o autismo, né, para atender e tratar crianças autistas, em 1963. Né? Então, vocês imaginam que essa história, nem de longe, começou comigo, né? Começou muito antes. Né? Claro que, né, esse centro durou 2 anos e teve que fechar, né, porque as pessoas ou não podiam pagar, né, ou não recebeu nenhum tipo de apoio, né, Secretaria de Saúde, Ministério de Saúde, e eles tiveram que fechar. Né? Assim como esse, muitos outros centros de alta qualidade no Brasil inteiro, né, infelizmente tiveram que fechar por falta de apoio. Né? Mas essa é uma outra história que a gente vai conversar um outro dia. Já falei demais, né? E um abraço a todos vocês. Eu quero agradecer, né? Estou muito feliz, então, por ter escutado essa história e poder agora estar participando um pouquinho da história, acompanhando o senhor há alguns dias aqui, né?
Então, muito obrigada, doutor.